Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. É, Ainda temos um longo período ainda, né, pela frente de isolamento, mas que é fundamental para a nossa vida, né? Para a gente não ficar doente, não passar doença para os outros, até que uma alternativa científica mais interessante ela seja desenvolvida, né? Seja um tratamento, seja vacina não, que vacina é só daqui no mínimo um ano e meio, né? Então vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Então vamos dar só uma curta recapitulada, né? Sempre bom a gente lembrar o que a gente viu antes para a gente poder continuar o nosso assunto. Então, nas aulas passadas, dando aquela recapitulada, a gente está estudando, né, os seres vivos, né? E a gente já estudou alguns reinos. Então a gente fechou que a gente vai estudar aquele agrupamento taxonômico, né, dos 5 reinos. E a gente já estudou o reino Monera, né, que era o reino das bactérias e das cianobactérias. A gente estudou o reino Protoctista, né, que era o reino que era composto pelas algas, né, os protozoários, né, que a gente estudou lá as algas, os grupos das algas, né, as grandes algas, as pequenas algas. Vimos os protozoários, classificamos os protozoários e estudamos também o ciclo vital de alguns protozoários que são parasitas do corpo humano, né. Então a gente estudou lá o processo da doença de Chagas, da malária, certo? Citamos algumas outras sem necessariamente ter aprofundado no ciclo de vida desses organismos. E nas últimas aulas a gente falou sobre o terceiro reino que a gente estava estudando, que era o reino dos fungos, né? Então lá eu mostrei lá a classificação, a reprodução, né? Falei um pouquinho dos fungos que podem causar doenças, falei da estrutura dos fungos, né, da fisiologia, da morfologia, e falei bastante sobre a importância econômica deles, né? A gente viu lá para uma série de produção de produtos, né, que a gente produtos alimentícios, né, desde bebidas alcoólicas até alimentos, né, principalmente a parte do processo lá de fermentação, né, que esses organismos fazem. Vocês estudaram lá esse mecanismo de fermentação ano passado, no primeiro ano, né, em metabolismo, quando a gente estudou, ou quando vocês estudaram na escola de vocês, o metabolismo energético. E a gente viu que tinha importância para a área de saúde, né? Vários fungos, por exemplo, o primeiro antibiótico descoberto, né, a penicilina, foi a partir de um fungo, né, do gênero penicillium, né, e que revolucionou a saúde, né, ou seja, uma série de doenças e infecções que as pessoas morriam, né, porque era causada por ação de bactérias e não tinha um tratamento, uma cura eficaz. Foi descoberta a partir dos antibióticos essa série de substâncias, né, que é possível tratar as infecções que são causadas por esses organismos, né? Então tem muito importante os fungos aí na produção dos antibióticos, e a gente também viu que eles também têm uma série de fungos que a gente usa para alimentação, né? Falando lá de algum grupo de cogumelos, e alertei vocês também do cuidado que tem alguns cogumelos que eles liberam substâncias tóxicas que podem levar a pessoa desde até ela ter apenas intoxicação e processos de alucinação, né, processos tóxicos de alucinação, até processos de até a pessoa pode morrer, né, ou seja, se intoxicar e morrer por ação desses fungos, né. E aí falei também que os fungos eles eram fundamentais no processo de decomposição, né, ou seja, eles tinham um importante papel na decomposição da matéria, ou seja, na ciclagem da matéria, e a partir daí eles são fundamentais por isso, né? Então toda a matéria morta eles vão decompor, e parte dos produtos dessa decomposição volta para a natureza na forma de nutrientes, né? E eles são devolvidos para a natureza, e aí os ciclos biogeoquímicos, né, eles podem desempenhar, ou seja, as plantas elas podem reabsorver esses nutrientes, e parte desses nutrientes eles voltam para a parte da cadeia alimentar, né? A parte da cadeia trófica, ou seja, os seres vivos vão absorver esses nutrientes que são vitais, né? Então os fungos, junto com as bactérias nesse caso, no processo de decomposição, eles têm um papel fundamental para a ciclagem dos nutrientes. Então com a aula passada a gente fechou o reino dos fungos, então a gente já fechou os 3 primeiros reinos, e agora a gente vai entrar no quarto reino que a gente vai estudar, né, dos 5, que é o reino plante, ou o reino das plantas, certo? Então isso a gente vai demorar mais um bom tempo, né? Tem mais detalhes, mais coisas para a gente estudar, né? E por último a gente vai ver mais pra frente lá o reino dos animais. Mas agora a gente vai focar no reino das plantas, e a gente vai gastar mais aulas do que comparando com os outros reinos.
porque tem uma série de detalhes a mais e mais coisas para a gente estudar, certo? Então, se a gente parar para pensar, se a gente pensa assim como seria os continentes, ou seja, como seria aqui a Aracaju que a gente está vivendo, se a gente pensar nisso há 500 milhões de anos atrás, a gente seria aqui toda essa região aqui de Aracaju, o Brasil, ou seja, toda essa região continental fora da água, né? Então todo o continente, toda a parte de solo seco, né? Se a gente pensar 500 milhões de anos atrás, seriam grandes áreas vazias, né? Ou seja, grandes áreas desérticas no entendimento do termo sem nada, né? Então seriam grandes áreas vazias, ou seja, os primeiros organismos vivos que iniciaram o processo de colonização de forma efetiva do ambiente terrestre, né? Ou seja, fora da água, se iniciou lá mais ou menos um pouco depois de mais ou menos lá 500 milhões de anos atrás, né? Então antes disso não existia a vida fora da água, ou seja, a vida era restrita aos ambientes de água, seja de água doce, seja de água salgada, né? Este processo ele começou a se alterar quando alguns dos ancestrais das plantas, né, elas começaram a colonizar mesmo esse ambiente sendo vazio, né, desértico, por assim dizer, não desértico no termo de deserto, certo? Desértico no termo de vazio, sem ocupação de nada, né? Era só ambiente natural mesmo, assim, só o solo, rochas, não tinha nenhuma forma de vida. Então, muito provavelmente nesse período, os primeiros ancestrais das plantas começaram a colonizar o ambiente terrestre, ou seja, começaram a sair do ambiente aquático e começaram a colonizar o ambiente terrestre, obviamente que esses locais próximos à água, ou seja, locais onde existia umidade. Então, tem se avançado no entendimento de que muito provavelmente esses primeiros organismos foram algas verdes clorófitas, né, que seriam os ancestrais diretos das plantas que a gente tem hoje em dia, certo? Então, iniciou-se lá, mais ou menos esse período de 500 milhões de anos atrás, a colonização do ambiente terrestre por essas algas primitivas, certo? Por essas algas verdes. Apesar desse ambiente seco, né, pouco ocupado e seco, que seria diverso, né, principalmente para esses organismos que eram mais adaptados a viver em ambientes aquáticos, né, úmidos, mas em compensação existia uma grande área de ocupação, ou seja, como era um grande vazio, então não existiam outros seres vivos, por exemplo, para você competir por território, por espaço. Então eram áreas gigantescas de espaço aberto para ser ocupado por organismos vivos, já que não existia nenhum organismo vivo até então no ambiente terrestre. Então essas áreas elas começaram a ser ocupadas por esses organismos primitivos, né, ancestrais das plantas, e mesmo sendo esse grande vazio, como esses organismos, essas algas primitivas, assim como as plantas, são organismos autotróficos, ou seja, organismos que fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, eles não precisavam, esses seres, né, eles não precisavam de outros seres vivos para poder, por exemplo, se alimentar de outros seres vivos, já que eles produziam seu próprio alimento. Então, se esse ambiente era vazio, para eles era indiferente. Na verdade, era positivo porque tinha um espaço grande para eles se ocuparem, ou seja, para eles se proliferarem. Então, eles, a partir do mecanismo fotossintético deles, eles produziam seu próprio alimento, e por isso que eles eram organismos pioneiros fundamentais, ou seja, organismos ótimos para iniciar a colonização de uma área que era totalmente vazia, porque eles não necessitavam, ou seja, não necessitavam, né, de outros seres vivos para poder sobreviver, certo? Eles são autossuficientes, ou seja, por serem autótrofos, ou seja, produzirem seu próprio alimento a partir da fotossíntese, eles não precisariam de outro ser vivo para poder continuar o seu caminho de colonização e ocupação desse ambiente terrestre novo, certo? Então, à medida que isso aí possibilitou, então, à medida que eles foram passando o tempo, eles foram ocupando cada vez mais esse ambiente. Então, à medida que essas algas, né, essas plantas primitivas, elas iniciaram o processo de colonização do ambiente terrestre, à medida que elas iam colonizando, elas iam alterando as condições desse ambiente, né? Ou seja, elas iam ocupando, e essas condições iam ficando mais convidativas para que outros seres vivos pudessem se aventurar na colonização do ambiente terrestre, né? Então, muito provável, né, e o que se acredita até hoje, é que os primeiros animais a começar após a colonização das plantas, a iniciar a colonização dos ambientes terrestres, foram artrópodes, né? Principalmente grupos de insetos e grupos de aracnídeos primitivos, né? Então, logo após as plantas, lembre que é numa escala de milhões de anos, né, começou a chegar os primeiros animais que muito provavelmente estavam dentro desse grupo dos artrópodes, né?
certo? Insetos e aracnídeos, né? Grupos que agrupa aranhas, escorpiões, certo? Se as plantas não tivessem, se esse processo de colonização na evolução do meio terrestre, se essa colonização dessas algas primitivas e depois disso das plantas, se esse movimento não tivesse acontecido, muito provavelmente muito provavelmente não, com todos os indícios possíveis, a gente também não existiria. Ou seja, esse movimento de colonização do ambiente terrestre pelas plantas, ele foi fundamental para a diversificação da vida e colonização da vida nos ambientes terrestres, né? Então elas prepararam, obviamente que não intencionalmente, né? Mas como elas modificaram o ambiente terrestre, elas deram condições para que uma série de animais conseguisse colonizar o ambiente terrestre e pudesse surgir nesse ambiente terrestre, né? Que é o caso da espécie humana, né? Então, se não fosse esse movimento das plantas, muito provavelmente a vida não seria como a gente conhece hoje, né? E mesmo diretamente, sem pensar, mas aqueles organismos que necessariamente não se alimentam das plantas, né? Mas indiretamente a gente depende das plantas para vários fatores. Por exemplo, as plantas e também as algas, né, juntas, elas fazem o processo de renovação do oxigênio na Terra. Então lembre lá que um dos produtos da fotossíntese é a liberação do oxigênio. Uma série de produtos alimentícios que a gente utiliza, né? Então, por exemplo, aqueles alimentos mais famosos, ou seja, mais utilizados ao longo da história do ser humano, o pão, a batata, né? Por exemplo, eles são todos frutos diretos das plantas, né? Parte dos nutrientes que a gente só acessa a parte da alimentação, a gente só consegue a parte das plantas, mesmo que não seja a gente se alimentando diretamente das plantas, mas quando a gente se alimenta de um animal que se alimentou de uma planta, a gente está obtendo ao longo dessa cadeia alimentar, né? Ao longo desse fluxo de energia e matéria, a gente está obtendo esses nutrientes que as plantas são responsáveis por captar no ambiente. Então, muito provavelmente, se todas as plantas desaparecessem do mundo, hoje em dia, no mundo atual, isso encadearia na morte e na extinção de uma série de espécies de seres vivos. Ou seja, isso levaria a uma grande perda da biodiversidade e da diversidade da vida que a gente conhece, né? E implicaria numa dificuldade muito grande, inclusive, da sobrevivência do ser humano ao longo do tempo, certo? Ao longo prazo. Então, quais são as características gerais que a gente tem para a definição das plantas, né? Então, são aqueles organismos eucariontes, certo? São aqueles organismos pluricelulares, ou seja, exclusivamente pluricelulares, e são aqueles organismos que são autótrofos, ou seja, que eles fazem fotossíntese, eles produzem seu próprio alimento. Aí você pergunta, professor, mas por exemplo, existem algas que são eucariontes, autótrofas e pluricelulares, porque elas não são retiradas do reino protoctista e são incluídas no reino das plantas, já que elas têm essas características básicas comuns com as plantas. Tem uma diferença que é fundamental entre as algas e as plantas, né? Que é em relação à formação do embrião, certo? Então, quando acontece o processo lá da reprodução sexuada, ou seja, quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino, a gente forma uma célula única que a gente chama do zigoto. Quando o zigoto ele começa a se dividir, ou seja, fazer divisões celulares, né? Ele vai lá e forma um embrião. A partir do embrião a gente vai formar o feto e o indivíduo adulto, certo? Tem uma diferença fundamental aí no processo de formação embrionária das algas e das plantas, e é isso que as separa completamente, um dos principais fatores que separa elas desses grupos, certo? Ou seja, que as algas foram retiradas do grupo das plantas. Porque nas plantas, o processo de formação do embrião, ou seja, a fecundação e o zigoto, quando se forma o embrião, a primeira característica que tem é que o embrião das plantas é um embrião maciço, ou seja, ele forma um aglomerado de células, uma bola de aglomerado de células sem nenhum tipo de cavidade, certo? E esse embrião, ele fica fixo à planta materna, certo? Ou seja, o processo de formação do embrião é dependente da planta materna, certo? Deu para entender isso? No caso das algas, o embrião das algas, o que acontece? Quando as algas fazem a fecundação, o zigoto dela se desenvolve a parte do corpo materno, ou seja, ele se desenvolve no ambiente, ele se desenvolve separado do corpo materno. Então essa característica é totalmente diferente das plantas. Todas as plantas, o embrião maciço, ele se desenvolve dependente do corpo materno. E nas algas isso não acontece. Então essa característica do desenvolvimento do embrião maciço dependente do corpo materno é uma característica apomórfica das plantas.
ou seja, é uma característica exclusiva do grupo das plantas. Então só está agrupado no grupo das plantas esses organismos que são eucariontes, pluricelulares, autotróficos e que seu embrião maciço é dependente do corpo materno, certo? Então, no caso das algas, o zigoto, o embrião, ele se desenvolve independente da alga materna, certo? Então é por isso que a gente separa aí as algas das plantas, certo? Ah, professor, mas no caso dos animais, os animais também desenvolvem um embrião que em muitos casos ficam fixados ao corpo materno, por exemplo, no nosso caso. Só que a diferença é que a gente não forma um embrião maciço, né? O embrião dos animais ele forma várias cavidades internas, ou seja, várias cavidades dentro da estrutura embrionária. No caso das plantas, não. O embrião das plantas é um embrião maciço, certo? Sem cavidades internas. Então, já separa animais e plantas, por exemplo, nesse processo embrionário, certo? Então, aí a gente já tem algumas diferenças. Então, é por isso que as algas elas foram retiradas do grupo das plantas e foram introduzidas no grupo dos protoictistas, no reino dos protoictistas, certo? A partir de análise de DNA, na verdade, essa comparação do DNA de plantas e algas, se percebeu que só o grupo das clorófitas, né, o filo clorófita, esse filo de algas, né, que na verdade é aparentado das plantas, né? Então as plantas só têm parentesco com as clorófitas. Então se acredita que as clorófitas são muito provavelmente o ancestral das plantas modernas, certo? Algum organismo dentro do filo das clorófitas. Mas mesmo assim os sistematas eles preferiram deixar até as clorófitas fora do grupo das plantas por causa dessa questão aí do desenvolvimento do embrião, certo? Ou seja, nas clorófitas também o embrião ele se desenvolve independente do corpo materno e não forma um embrião maciço como nas plantas, certo? Então tá aí as principais características das plantas e o porquê das algas foram retiradas das plantas, inclusive as clorófitas, porque elas não fazem parte do reino das plantas, beleza? Então, além dessas características, né, todas as células das plantas apresentam parede celular, né? Essa parede celular formada por celulose, certo? Lembre lá do primeiro ano, né, quando estudamos as células das plantas, né? Então, células com parede celular, formada por celulose, elas têm a presença dos cloroplastos, né, que são as organelas que vão realizar a fotossíntese, né? Lembra lá também do ano passado, de metabolismo energético. E além disso, ela também tem aqueles vacúolos, né, que servem para ela concentrar água, nutrientes e para manter a célula túrgida, né, que auxilia no processo de sustentação das plantas. Então essas são algumas características gerais que são comuns a todas as plantas, certo? Vamos ver um pouquinho um resuminho assim do processo reprodutivo das plantas. Um esquema geral que se encaixa para todas as plantas, porque todas elas vão fazer esse tipo de reprodução, certo? Então, tá aqui ali o esquema geral do processo reprodutivo das plantas, certo? A gente vai ver cada uma delas, o processo reprodutivo em cada um dos grupos das plantas, né? Nos principais organismos. Mas aqui tem um esquema geral. Se vocês olharem para ele, vocês vão lembrar que esse tipo de ciclo reprodutivo a gente estudou quando a gente estudou lá as algas, certo? Que é aquele ciclo que a gente chamava do ciclo de alternância de gerações, ou seja, que tinha uma geração haploide, que tinha metade do número de cromossomos da espécie, né? E uma geração diploide. Então, se vocês quiserem dar uma volta lá para algas, no material de algas, vocês vão ver que tem esse tipo de reprodução, ou seja, tem uma fase haploide e uma fase diploide. A fase haploide, ou seja, a fase N, que tem metade do número de cromossomos, é a fase que a gente chama de gametófito, certo? Então essa bolinha aqui tá, essa aqui de baixo, certo? Então você tem um gametófito multicelular haploide, certo? O que é que esse gametófito faz? É o termo, a palavra gametófito. O gametófito vai ser responsável pela produção dos gametas. Então o que acontece? Por mitose, o gametófito produz uma série de gametas, certo? Esses gametas são N, ou seja, tem metade do número de cromossomos, são iguais às células originárias. Esses gametófitos vão sofrer o processo de fertilização, ou seja, a fecundação. Então o gametófito masculino vai fecundar o gametófito feminino e vai formar o zigoto, né? O zigoto, no caso, aí 2 N's, ou seja, juntou N de um gameta com N do outro, 2 N's. Então tem um dobro do número de cromossomos, certo? Então aí ele vai formar células diploides. Então tem o zigoto vai virar um embrião, vai sofrendo mitose e vai formar isso que a gente chama de esporófito, que é uma estrutura multicelular, ou seja, pluricelular. Só que nesse caso o esporófito ele é diploide, ou seja, ele tem um número total de cromossomos para aquele organismo, para aquela espécie.
Então o que acontece? O esporófito ele vai sofrer meiose e vai produzir, olha, o esporófito ele produz o que? Esporos. Esses esporos são haploides. Os esporos vão dar origem ao gametófito e o ciclo reprodutivo inicia novamente. Então vai... Desculpe, eu estou com alergia. Então a gente tem um gametófito pluricelular, N, haploide. Ele forma os gametas por mitose, acontece a fecundação dos gametas, forma o zigoto diploide, ou seja, 2N. Esse zigoto diploide vai formar um embrião. O embrião vai dar origem ao esporófito, que também é pluricelular, diploide. Esse esporófito, por meiose, forma os esporos. Esses esporos são haploides. Quando esses esporos caem no solo, ou no substrato dele vai crescer, ele vai dar origem ao gametófito. Esse é o ciclo aí que a gente chama haploide diploide, ou seja, tem uma fase haploide, tem uma fase diploide, certo? Tem uma fase que tem reprodução sexuada, onde tem a fecundação dos gametas, né? Formação dos gametas e fertilização e fecundação, né? E a fase assexuada, que é lá na fase de esporófita, ou seja, no processo de produção de esporos, certo? Então tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. E a gente chama de ciclo de alternância de gerações, que a gente vai ver que tem nas algas, tem nas plantas, e a gente vai ver que tem em alguns animais aí, certo? Então esse é o ciclozinho geral aí que a gente vai encontrar em todas as plantas. Tem algumas plantas aí que difere de uma planta da outra. Tem algumas plantas que a fase persistente, ou seja, a maior parte do ciclo vital do organismo, quando ele não está se reproduzindo, por exemplo, é o gametófito. Algumas plantas é o esporófito. Nas plantas que a gente chama das plantas superiores, né, que são as gimnospermas e as angiospermas, a fase gametófita é extremamente reduzida, ela quase que não existe. Ou seja, a grande predominância é da fase esporófita, certo? Mas o que eu quero dizer é que em todos os grupos de plantas a gente vai ter uma parte o esporófito e uma parte gametófito. Por exemplo, nas plantas inferiores, que são as briófitas e pteridófitas, a gente vai ter essa alternância, né, de período entre esporófito e gametófito, mas algumas mais gametófito que esporófito. E nas plantas superiores, que são as gimnospermas e angiospermas, a gente tem a grande predominância do esporófito e o gametófito é extremamente reduzido, certo? Então, quais são os principais grupos de plantas? Então, a primeira grande separação que a gente vai ter aqui, tem algumas características definidoras, né? Vasos condutores, sementes, frutos, e os grupos que a gente vai ter esses organismos, certo? Tem uma primeira grande separação que a gente faz, que a gente chama das plantas vasculares e plantas avasculares, né? A gente pode chamar as vasculares também de traqueófitas. Então a gente tem as plantas avasculares e as plantas vasculares ou traqueófitas, certo? O que é essa caracterização? A gente separa primeiro as plantas nas plantas que apresentam vasos condutores, ou seja, que tem uma estrutura de tecidos e órgãos para fazer o processo de transporte de substâncias no seu interior, certo? Então tem os vasos condutores de seiva e as plantas que não têm esses vasos condutores de seiva. Então as plantas avasculares são aquelas plantas que não possuem tecidos específicos para o transporte de seiva na planta, certo? Então vem A, esse Azinho, esse prefixo A vem de não vascular, ou seja, sem vasos, certo? Essas plantas que não têm vasos condutores são as plantas mais simplesinhas que existem, são as mais primitivas, por assim dizer, né? Elas não vão apresentar, então esses são aqueles três filhos ali que a gente está vendo ali em cima: briófita, hepatófitas e anthocerófita, certo? Que a gente, quando estuda, a gente agrega elas nas chamadas briófitas, certo? Então a gente estuda mais as briófitas e as hepatófitas, né? Mas focando mais nas briófitas, né? Então são essas plantas que elas não apresentam vasos condutores, certo? Elas não apresentam vasos condutores, elas não apresentam semente, elas não apresentam também fruto, nem flor, nem fruto. Então são as briófitas, são as plantinhas mais simplesinhas que tem. Na próxima aula a gente estuda elas, certo? E a gente tem as plantas vasculares, ou seja, as plantas vasculares são aquelas plantas que apresentam vasos condutores, ou seja, elas têm vasos condutores de seiva, né? Então a gente vai ter três grupos de plantas, três grandes grupos, né? Então a gente tem as vasculares que têm semente e as vasculares que não têm semente, certo? Então as vasculares sem sementes são as que a gente agrega no que a gente chama de pteridófitas, né?
que na verdade já são vários filhos, né? Mas a gente vai estudar as pteridófitas. Então, são plantas. Então vamos lá, são quatro grupos de plantas, né? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são o que a gente vai estudar. A gente vai separar elas pela presença de vasos condutores. Briófita não tem vasos condutor, então ela é considerada avascular. Então só sobram as outras três no grupo das vasculares, ou seja, nas traqueófitas. Então, dentro dessas traqueófitas, a gente tem as que apresentam semente e as que não apresentam semente. Então, as pteridófitas são as plantas que têm vasos condutores, mas não têm sementes e também não têm flor e nem fruto, né? Que é o caso da pteridófita, que são as samambaias, avencas, né? E aí tem outros grupinhos também dentro dessas plantas sem sementes, né? A licófita, a sifenófitas e a psilotófitas, certo? A gente vai estudar as pteridófitas, que é o principal aqui pra gente, beleza? Dentro das plantas que tem vasculares, ou seja, que tem vasos condutores e que apresentam sementes, a gente separa dois grupos, que são as que a gente chama de gimnospermas e angiospermas. Ambas têm sementes, mas qual é a diferença? As gimnospermas, elas não apresentam fruto, nem estrutura floral, nem fruto. E aí a gente chama de esse gimnosperma, né? Gimno vem de semente exposta, né? E angiospermas, que são as plantas com frutos, né? Então, as gimnospermas a gente vai estudar, tem todos esses grupos aí, as coniferófitas, né? Que são os pinheiros, ciprestes. Aí tem vários grupos. A gente vai focar mais nessas coniferófitas, que são os pinheiros e ciprestes. As outras plantas a gente não vai estudar não. Isso aí vocês aprofundam quem for estudar ciências biológicas no ensino superior, certo? E as angiospermas, né, que são as magnoliófitas, e aí vão ser as árvores, capins, ou seja, as plantas que produzem frutos, certo? Então a gente vai separar aí plantas que têm vasos condutores de plantas que não têm vasos condutores. E dentro das plantas de vasos condutores, a gente vai separar as que produzem sementes e as que não produzem sementes. E dentro das que produzem sementes, a gente vai separá-las ainda nas que possuem fruto e as que não possuem fruto, certo? Para a gente poder fechar aqui, aí vamos ver, lembra lá, a gente está estudando a classificação dos seres vivos a parte da cladística, né? Eu estudo a classificação a parte da filogenia. Então vamos ver aqui como é o processo evolutivo das plantas. Beleza? Facinho aqui, olha. Então, aqui no começo, aqui nesse primeiro ramo, olha, a gente vai seguir que tem as algas, né? Que não são plantas, certo? Então, mas as algas, elas estão aí, elas muito provavelmente, nesse primeiro nó das algas, antes do embrião, a gente tem um ancestral que deu origem às plantas, provavelmente lá dentro do grupo das clorófitas. Então, o que é que diferenciou esse grupo de algas das plantas? O surgimento do embrião maciço, que tem dependência da estrutura materna. Então, com o surgimento do embrião, naquela característica ali, olha, depois do primeiro nó, do surgimento do embrião, veio uma segunda ramificação, que deu origem às briófitas, certo? Que são plantas sem vasos condutores, e depois surgiu a característica vasos condutores, que as briófitas não têm. Lembrem lá da leitura, como é que a gente faz a leitura de um cladograma, certo? Então tem o primeiro nó ali embaixo, aqui embaixo, que quando deu a separação das algas para as plantas, né? Então as algas não tinham embrião, surgiu a característica embrião, todo mundo que tem lá em cima tem embrião. Aí chegou o segundo nó, briófitas. Qual é a característica que surgiu depois das briófitas? Vasos condutores. As briófitas não têm vasos condutores, então por isso que ela vai para um ramo separado. Surgiu os vasos condutores, então todo mundo que está acima de vasos condutores tem vasos condutores. Ou seja, aí surgiram as traqueófitas, certo? Então, depois ali da característica vasocondutor, surgiu outro nó, ou seja, outra ramificação no clado, que puxou para um lado as pteridófitas. Por quê? Porque a próxima característica que surgiu ali, a apomórfica, é a semente. Pteridófita não tem semente, então ela puxou para um ramo separado. Surgiu ali a semente. No surgimento da semente, surgiu um outro nó ali que separou as gimnospermas das angiospermas, certo? Porque qual foi a característica apomórfica que surgiu depois da gimnosperma? A flor e o fruto. Então, a angiosperma tem flor e fruto, gimnosperma não tem flor e não tem fruto, certo? Então, o que a gente pode ver aí para separar? Por que esses grupos estão separados nesses clados? Porque a alga está separada lá embaixo, porque ela não tem um embrião maciço que é dependente do corpo materno, certo? Então, está separado.
Porque Bryophyta está separado de Pteridófitas, Gimnosperma e Angiosperma. Apesar de ter embrião, ela não apresenta vasos condutores, que foi a característica apomórfica seguinte, certo? A característica evolutiva seguinte que surgiu e que não existia nas Bryophytas. Então, em Bryophyta tem embrião, mas não tem vasos condutores. Depois surgiu outro ramozinho ali, outro nó, que deu origem às Pteridófitas. Porque as Pteridófitas são separados, ela tem embrião, tem vasos condutores, mas ela não tem semente. Então ela vira um ramo separado. Depois vem outro nó que puxou as gimnospermas. Ou seja, gimnospermas tem embrião, tem vasos condutores, tem sementes, mas ela não tem a próxima característica apomórfica, que é a flor e o fruto. Então nesse caso ali, separa-se naquele ramo ali, porque surgiu uma característica evolutiva que não é presente em um desses grupos. Por isso que a gente separa sempre em dois. Beleza? Então aí está a árvore evolutiva das plantas, certo? Do reino das plantas. Essa separação aí, ela está separando em tá aquela separação que eu falei de vasculares e avasculares, né? E depois ali vem de espermatófitas e não espermatófitas, que é uma característica lazinha lá do gameta masculino móvel, independente da água, que a gente vai estudar mais para frente, certo? Tem outra separaçãozinha que também pode se fazer, que a gente chama das criptógamas e das fanerógamas. As criptógamas são as plantas que apresentam o aparelho reprodutor. Esse cripto vem de escondido, né? Então é um aparelho reprodutor que é escondido, ele não é exposto. Que aí dentro das criptógamas a gente fala das Bryophytas e Pteridófitas, e temos também as fanerógamas, que são aquelas que tem que tem um aparelho reprodutor exposto. Nesse caso aí são as gimnospermas e angiospermas. Então a gente pode classificar as plantas se elas são avasculares, se elas são vasculares, se o aparelho reprodutor é exposto e visível, se não é, ou seja, criptógamas e fanerógamas. A gente pode separar também plantas que têm semente, que não tem semente, plantas que têm flor, que tem fruto, que não tem flor, que não tem fruto. Ou seja, tem uma série de divisões que a gente pode fazer para poder classificar as plantas, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte de características gerais das plantas, de classificação dos grandes grupos de plantas, do processo evolutivo das plantas, aquela questãozinha ali, questão de prova, né? Ali aquele cladograma da evolução das plantas, né? Aí tenha certeza que numa prova no futuro pós-isolamento social vocês vão ver essa questão, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, mandem suas dúvidas, certo? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau.